Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Nesse vídeo, vou falar o que a gente pode esperar do trabalho do Rogério Ceni à frente do Flamengo. Bom, no Fortaleza, o Rogério Ceni fez um trabalho muito interessante, inclusive foi assunto de vários vídeos aqui do canal, vou deixar aqui na descrição para quem quiser se aprofundar um pouco mais no trabalho que o Rogério Ceni fez lá no Fortaleza, tem muita coisa interessante lá pra gente aprender, mas nesse vídeo eu vou fazer um paralelo então, resgatando os principais pontos do trabalho dele no Fortaleza e tentar fazer uma projeção de como vai ser o trabalho dele no Flamengo. Bom, e o primeiro ponto dessa análise é o desenho defensivo base do Fortaleza, o desenho defensivo preferido do Rogério Ceni ao longo das últimas partidas que ele fez à frente do time. É o 4-4-2, muita compactação, geralmente o Rogério Ceni abria a mão de fazer bloco alto, marcação-pressão muito intensa o tempo todo, mas a gente já vai chegar lá. Por hora vamos entender um pouco melhor o desenho defensivo do Fortaleza. Muitas vezes ele até se defendia, escalava o seu time com 4 atacantes na linha de frente. Já tem um vídeo aqui falando sobre como se defender com 4 atacantes para você se aprofundar um pouco melhor. Eu vou resgatar aqui os pontos principais. O time mantém uma zona de guerra principal com a linha defensiva e 2 volantes, uma zona de guerra principal com 6 jogadores. Então os 2 extremos, os 2 atacantes voltam para recompor essa linha de 4 aqui do meio, mas principalmente os 2 atacantes também voltam bastante, mantendo a compactação entre as linhas, mantendo também a proteção dos volantes, que ficam mais livres para dar o bote, dobrar uma marcação. Eles não são responsáveis pelo primeiro combate em si. Tem sempre essa linha aqui de 4, né? Os 4 atacantes protegendo os 2 volantes. Nos últimos jogos do Fortaleza, o Rogério Ceni abriu mão de se defender, né? Ou de escalar o seu time com 4 atacantes. Ele acabou abrindo mão e esses 2 extremos principalmente, ele jogou muito com o Tinga aqui pela direita, que é um jogador que tem características mais defensivas. Jogou pela esquerda aqui com o Ronald, que também é um jogador que é meio campista, né? Não é um atacante de ofício, como é o Osvaldo, por exemplo, e ele jogava mais com o Romarinho e o David aqui na frente. Então, na prática, o time ficou se defendendo no 4-4-2, mas com apenas 2 atacantes, né? Então ficou um 4-4-2 um pouco mais tradicional, com um poder defensivo muito superior. Obviamente esse é um desenho perfeitamente adaptável para a realidade do Flamengo, mas eu acho que não vai ser essa a dinâmica do trabalho do Ceni. Ele não vai ficar preso ao desenho defensivo base para colocar as peças que o Flamengo tem à disposição. Pelo contrário, ele vai tentar entender o elenco, ver quem está no melhor momento, e aí sim ele vai tentar formar um desenho defensivo básico. Bom, outro ponto importante também é a forma de recuperação de bola do time. O Fortaleza não foi um time que fez marcação-pressão intensa ao longo dos 90 minutos nos seus jogos. Geralmente o time subiu o bloco de marcação, o time até fazia a marcação-pressão em alguns momentos, principalmente nos tiros de meta e nos laterais defensivos do seu adversário. Aí nesses casos o time subiu o bloco de marcação para tentar dificultar a saída de bola, tá? Mas com a bola rolando, geralmente o Fortaleza ficava mais fechado, né? Adotava uma tática mais reativa para recuperação de bola, ficava mais preso na sua compactação, naquele desenho defensivo que a gente acabou de ver, esperando o adversário tentar avançar para dentro do bloco, para daí sim recuperar a posse de bola. Bom, mas o ponto aqui é só para reforçar que o Rogério Ceni tem os meios de fazer a marcação-pressão funcionar. O Fortaleza já fazia isso em alguns momentos. Nessa última temporada, um pouco menos, né, por conta do desgaste físico, o time ficava mais fechado atrás, mas geralmente o time sobe o bloco, sabe fazer essa marcação-pressão, sufoca a saída de bola do adversário e principalmente já tem essa verticalidade em tentar jogadas de finalização. Na minha visão, ele não vai mudar a forma como o Flamengo tenta recuperar a posse de bola. O time vai continuar fazendo bloco alto, o time vai tentar fazer marcação-pressão, perde pressiona, proatividade, mas eu acho que ele pode tentar ajustar um pouco melhor isso e corrigir as falhas que o Flamengo vinha apresentando então nos jogos anteriores, tá? Aqui mais um lance então só para mostrar como o time sabe fazer essa marcação-pressão, né? Sobe o bloco de marcação e é importantíssimo reforçar, como eu já tinha falado nessas análises do Fortaleza, o papel dos atacantes em saberem marcar. E como eu tinha falado nas análises que eu fiz do Flamengo, né, sobre os problemas defensivos do Flamengo, eu acho que um dos grandes problemas da marcação-pressão do Flamengo começa na linha dos atacantes, né? Muitas vezes a gente vê movimentações erradas, às vezes falta de pegada de marcação na linha do meio, mas são pontos que são perfeitamente ajustáveis. Acho que o Rogério Ceni pode contribuir muito nesse ponto e fazer essas táticas proativas de recuperação de bola começarem a funcionar no time do Flamengo. Um outro ponto muito importante é a saída de bola. A gente viu muitas vezes o Fortaleza utilizar bastante o Felipe Alves na saída de bola. Ele era uma das peças principais nessa saída de bola do Fortaleza. E aí eu queria destacar que o Rogério Ceni é um cara muito inteligente, muito estudioso, e ele tinha 2 alternativas muito interessantes para avançar em campo. Inclusive tem a análise aqui da saída de bola do Fortaleza para você dar uma olhada e se aprofundar um pouco melhor. Mas basicamente, os principais pontos. O Fortaleza tem uma alternativa boa para tentar avançar na troca de passes, mas principalmente nos lançamentos. E aí é importante o papel do goleiro nessa saída de bola. Por quê? Porque quando o goleiro participa dessa saída de bola, e principalmente quando o adversário, né, avança o seu bloco de marcação,
A ideia do Rogério Ceni era tentar atrair o máximo de jogadores do adversário possível para que os jogadores adversários tentassem sufocar a saída de bola, né? É muito tentador, né, quando você vê o goleiro com a bola. Geralmente os atacantes eles tendem a avançar em direção ao goleiro para tentar recuperar a posse de bola e fazer o gol. Então o Rogério Ceni contava muito com isso, com os jogadores adversários avançando em campo, abrindo o bloco de marcação, e quando isso acontecia, e o Rogério Ceni, né, o Fortaleza na verdade encontrava espaço, o time até tentava avançar trocando passes verticais por dentro do bloco de marcação adversário. Mas na maioria das vezes, principalmente nessa última temporada, o time apostou bastante nos lançamentos. Então toda vez que o adversário abria um pouco mais o bloco de marcação, o Fortaleza já tentava o lançamento. E aí eu falo o papel do Tinga, né? Inclusive eu fiz essa análise aqui do Galo também, do jogo contra o Galo, Fortaleza e Galo, que ele sempre colocava o Gabriel Dias e o Tinga pra brigar em cima do Fábio Santos e do Arana, pra ganhar essa primeira bola. Isso funcionou muito bem, inclusive o primeiro gol do Fortaleza foi numa jogada exatamente assim. O time fez o lançamento, ganhou a sobra, o David saiu na cara do gol e fez o gol. Mas o que esses lances mostram, né? Primeiro, falando agora de Flamengo, a saída de bola com o goleiro vai permanecer. Eu acho que é uma continuidade. E aí nesse ponto, justamente pela experiência que o Rogério Ceni tem no gol, eu acho que ele pode ajudar demais o Hugo, que é um jogador jovem, tá aprendendo, tá se desenvolvendo, mas mostra muito potencial, principalmente no jogo com os pés. Eu acho que vai ser um ganho, uma experiência muito interessante pro Hugo, uma evolução muito rica, esse trabalho com o Rogério Ceni. E um outro ponto que eu queria destacar é justamente essa flexibilidade do Rogério Ceni em se adaptar de acordo com o seu adversário. Ele tem um nível de conhecimento dos adversários aqui dentro do futebol brasileiro muito mais profundo do que se a gente comparar com o Domi, que ele estava conhecendo tanto os jogadores do Flamengo quanto os jogadores adversários. E nesse ponto o Rogério Ceni já conhece muito bem os adversários, ele já joga o Campeonato Brasileiro há algum tempo, então ele conhece todos os jogadores, tanto do Flamengo quanto dos adversários, e eu acho que isso também pode ajudar bastante na hora de elaborar essas táticas mais específicas para conseguir explorar as brechas dos adversários e conseguir se proteger melhor contra as armas principais dos adversários. Esse ponto ele pode ajudar muito o Flamengo. Um ponto que eu acredito que vai ser uma continuidade no trabalho é a forma como o time avança em campo. O Rogério Ceni também gosta bastante da manutenção da posse de bola, mas talvez com um pouco menos de horizontalidade, um pouco mais de verticalidade quando o time tem a bola e tenta criar suas jogadas de finalização. Uma jogada que eu acredito que o Flamengo vai continuar usando bastante são as inversões, isso porque era uma marca registrada também do Fortaleza do Rogério Ceni. Geralmente o time trabalhava passes por fora do bloco aqui, tentava tirar um pouco o adversário de trás, mas usava bastante essas inversões mais longas para tentar colocar o bloco de marcação adversário para correr para o lado e conseguir encontrar espaço para conseguir avançar em campo e criar suas jogadas de finalização. E falando um pouco mais sobre táticas de finalização, eu acho que nesse ponto realmente vai ser uma continuidade no trabalho. O Rogério Ceni tem muitas semelhanças na forma como o Flamengo já vinha atacando. Tabelas de ultrapassagem, inversões, tanto na troca de passes quanto nessas bolas mais longas, velocidade pelos lados do campo. Eu acho que vai ter um ganho de qualidade, né? Claro que a gente vai ver algumas alterações, o ganho de qualidade, enfim, a gente vai observar para ver se vai realmente vir, mas eu acho que não vai ter uma ruptura no estilo de jogo, vai ser uma continuidade mesmo, principalmente quando a gente está falando em táticas de finalização. Bom, e para encerrar esse vídeo então, eu acho que o Rogério Ceni vai realmente ajudar bastante o Flamengo, tem vários pontos que ele pode contribuir para que as táticas do Flamengo comecem a funcionar um pouco melhor. Na minha visão, não vai ser uma ruptura, vai ser mais uma continuidade, claro que vão ter algumas alterações, como a gente vai ver aí ao longo dos jogos, mas não vai ser uma ruptura total, então acho que não vai ter muito tempo de trabalho, de assimilação. Acho que os jogadores rapidamente vão começar a perceber o que é esperado deles, principalmente porque o Rogério Ceni é um cara muito claro na hora de passar as instruções. Outro ganho importante para o Flamengo pode ser o estilo de liderança do Rogério. É um estilo de liderança muito participativa, ele fica gritando o tempo inteiro ali na beira do gramado, jogando junto com o time. Isso é bem diferente do que o Domi fazia, ele era um cara mais pacato, ficava mais calado ali na beira do campo, fazendo algumas correções. Claro que nos últimos jogos ele já estava até mudando isso um pouco, mas acho que realmente o Rogério Ceni é mais da natureza dele, esse espírito de liderança um pouco mais participativa, né? Ficar ali gritando, passando as instruções, participando um pouco mais do jogo. Esse é um ponto que vai ter bastante diferença então do trabalho anterior. Outro ponto que pode ser bastante diferente também é que geralmente o Domi adotava as mesmas táticas para diferentes adversários, né? Não tinha muita variação no comportamento do time, era aquele comportamento esperado, o Flamengo ia lá e repetia jogo após jogo, tanto as virtudes quanto as falhas. Eu acho que o Rogério Ceni ele tem um pouco mais de flexibilidade tática, esse também pode ser um ganho muito interessante aí para o Flamengo. Agora, o grande desafio do Rogério Ceni, na minha visão, vai ser realmente fazer a proatividade na recuperação de bola funcionar. A marcação-pressão e o perde-pressiona, as grandes deficiências que o Flamengo vinha apresentando até aqui com o Domi. Eu acho que esse vai ser o grande desafio, fazer isso funcionar. Não acho que ele vai abrir mão de fazer essa marcação-pressão, como eu falei, o perde-pressiona. Eu acho que são táticas que já estão tentando ser enraizadas aí, então, na cultura futebolística do Flamengo. Eu acho que ele vai tentar, inclusive acho que ele veio com esse intuito de tentar fazer essas táticas funcionarem e talvez esse seja o grande desafio.
Vamos ficar atento então nos primeiros jogos do Rogério para ver como vai ser o comportamento da equipe, se essas expectativas se confirmam ou não, e eu vou trazendo outras análises aí pra gente ficar de olho em tudo que tá acontecendo e nessa evolução do trabalho do Ceni no Flamengo. Bom, pessoal, essa então foi a análise do que esperar do Rogério Ceni no Flamengo. Se você gostou, compartilha esse vídeo à vontade. Se você chegou agora, se inscreva no canal, já deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo que me acompanha. Até o próximo vídeo!